Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Mundo Empresarial. Está começando mais um episódio inédito para você conhecer boas histórias do nosso empreendedorismo. Gente que faz acontecer aqui, você sabe, né? Toda semana passam muitas personalidades que compartilham aí as suas vivências no mundo empreendedor. E essa é a nossa ideia do podcast, trazer pessoas que fazem acontecer, que podem acrescentar algo a mais aí na sua vivência empresarial também. Esse programa é feito de empreendedores para empreendedores e de repente até você que não é empreendedor, mas gosta desse assunto, né? Aqui a gente traz muitas histórias boas e tenho certeza que o podcast de hoje vai te agradar bastante. Portanto, seja muito bem-vindo, mais do que bem-vindo ao nosso programa, que convido você desde já também, de repente está assistindo pela primeira vez, já curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você aí conhecer os outros podcasts, aliás, os outros episódios do podcast e também se aventurar aí no nosso canal no YouTube, que já são mais de 130 mil inscritos. Pois é, muita gente, uma grande audiência, e você que está chegando hoje, já se inscreva no canal também para receber novos vídeos, para saber o que mais rola por aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Pois é, se inscreva lá, vai ser um prazer tê-lo com a gente. E lembrando que o podcast Mundo Empresarial, além de assistir aqui no YouTube, você também pode ouvi-lo através do Spotify, da Apple Music, porque a gente sabe a correria, o dia a dia das pessoas, nem sempre todo mundo tem tempo suficiente de sentar no sofá, colocar na tela da TV para assistir do início ao fim. De repente você está no trânsito, no meio do engarrafamento, você coloca lá no Spotify, vai ouvindo o nosso programa aí e as muitas histórias que aqui são compartilhadas, tá bom? Então é só se inscrever no canal ou procurar aí numa dessas plataformas de áudio para acompanhar o podcast Mundo Empresarial. Combinado? Bom, lembrando mais uma vez que o podcast Mundo Empresarial tem o apoio e patrocínio da Croissant e Companhia. Tá aqui, ó. Marca de respeito, é verdade. Croissant e Companhia, que é referência em doces e salgados deliciosos e práticos. Se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer a Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de produtos. Tem os clássicos croissants, tem coxinhas, salgados integrais, para você que é fit aí, né? Para você que leva, né, toda uma questão alimentar, né, regrada. Então, precisa conhecer os produtos da Croissant e Companhia. Tem também até mini churros. Você que gosta dos docinhos e tudo mais, então precisa conhecer, viu? Acesse o site que aparece aqui na sua tela, ou então visite uma loja de fábrica mais próxima e leve os produtos da Croissant e Companhia aí para sua festa, para sua casa, para o seu evento, ou quem sabe até se tornar um revendedor da marca. Por que não? Croissant e Companhia, o salgado genial. Bom, dado o recado, bora começar o nosso podcast hoje recebendo um trio de empresários aqui que representam muito bem a área que atuam e que tem muita história boa para contar e compartilhar para a gente aqui no podcast Mundo Empresarial. Estou aqui com os CEOs, os diretores da empresa Sete Raios de Luz, lá da zona leste de São Paulo, aqui para o Mundo Empresarial. Estou com a Cláudia, a Rita e também o Paulo. Cláudia e Rita Calé e o Paulo Sérgio Gonçalves. Sejam bem-vindos ao podcast Mundo Empresarial. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Que prazer recebê-los, viu? Prazer é nosso. Que legal. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia, graças a Deus. E aí, Rita, você tá bem? Tudo bem. Então tá bom. Vamos conhecer um pouco mais essa empresa que é fabricante de velas. Que tem um trabalho muito especial na área religiosa, né, na fabricação, porque leva luz, né, de fato, envolve a questão da fé, da religiosidade, do brilho e tudo mais. A gente quer conhecer. Uma empresa que surgiu lá em 2020, Cláudia. Isso, em meados da pandemia, e a gente recomeçou aí com a fábrica de velas, tendo que fazer o negócio dar certo, né? E em meio a tudo fechado, ao que a gente estava vivendo aí da Covid-19. Uhum. Então foi um desafio em dobro.
de fazer um negócio novo, dar certo em meio a um mercado que estava extremamente, um mundo que estava extremamente fechado. Né? Ou de repente a gente pode falar que a empresa, a 7 Raios de Luz, na verdade foi uma luz no meio daquela escuridão que a gente estava vivendo durante a pandemia, não é verdade? Não só para as pessoas que consumiram a nossa vela. Como para vocês, mas como propriamente, pra gente, né? Realmente isso define, você tem toda a razão. Bacana. E Rita, conta pra gente, como que foi esse início? Foi fácil, difícil? Não, como todo reinício, né, nada é fácil. E a gente sentou e na sala na cozinha da minha irmã, falou, e agora? Vocês faziam o que antes? A minha irmã tinha uma empresa. De distribuição de folhetos porta a porta. Tá. Então a gente fazia divulgação de mercados, enfim, e lojas de material de construção. E daí veio o lockdown, aí, fechou tudo? A gente não podia fazer Exatamente. divulgação, muito menos de mercado, que naquela época até fila estava tendo para entrar, e Sim. limitação de pessoas, e era prestação de serviços, então os contratos foram encerrados. Aham. E aí a gente se viu realmente, como grande parte dos brasileiros, falidos. Sim. E aí a gente partiu para fazer velas, para poder ter o sustento e entender como é que ia ser dali para frente. Mas da onde que veio essa ideia de velas? Por que velas? Você já tinha uma certa ligação? Nós somos da religião. Tá. né? Nós já somos, religião. praticantes da religião. Aham. E a gente já teve, no ano passado, uma experiência com a fabricação de velas. Tá. Então a gente já tinha noção do que fazer. Ela já sabia como fabricar, ele também. E eu sempre fui da área comercial. E aí a gente falou, então vamos no que a gente sabe fazer. Muito Cada um na sua especialidade, vamos juntar e vamos embora. Que legal. E Paulo, e como que foi a primeira produção das velas, os primeiros lotes, o maquinário, a compra? Onde que aconteceu tudo isso? O primeiro maquinário foi um maquinário usado. Eu vou que pedir nós até para o compramos. senhor se aproximar um pouquinho do microfone, para o pessoal de casa ouvir melhor a tua voz. O primeiro maquinário que nós compramos foi umas máquinas usadas. Sim. E veio com vários problemas a máquina, até a gente conseguir resolver isso. E foi meio enroscado. Mas depois foi indo, foi trabalhando, a gente usou a garagem da casa da minha cunhada, que é a Rita. Mas foi fluindo a coisa. No começo enroscou um pouco, mas a coisa foi fluindo até que fácil. E conta pra gente, as primeiras produções, foi uma grande quantidade, ainda de forma pequena? Forma pequena. A primeira compra de parafina foi 500 quilos. Tá. Eu acredito que as primeiras 4 compras de parafina foram 500 quilos. E depois já passamos para 1 tonelada na época. Olha. Quer dizer, foi bom a coisa. Depois a coisa foi funcionando, que as máquinas começaram a produzir, a Cláudia começou a divulgar e a gente na produção, até que fluiu muito bem, Tá. pelo que a gente tinha na mão. Tá. E você é o responsável pela produção das velas? Isso. Tá. E nessa época, quando surgiu a empresa, o trabalho era realizado só por vocês? Ou Nós tinha mais três. profissionais? Nós 3 e o meu cunhado Homero, marido da Rita. Tá. O Homero que não quis participar hoje, tá lá do outro lado, lá no cuidando dos bastidor. pequenos. Tá cuidando dos pequenininhos. Ah, tudo bem. Éramos nós 4 Sim. e tínhamos até ajuda aí na época do meu pai para passar um tarugo, para embalar uma vela. Sim. 100% familiar, no quintal, na garagem, uma garagem coberta da casa da minha irmã. E é uma produção 100% manual? 100% manual. Sim. E aí nós produzíamos... Ainda é dessa forma ou não? Hoje melhorou a questão da embalagem. Tá. Mas a produção da máquina, ela continua... A produção da vela ela é feita em máquinas, mas ela é abastecida manualmente. Tá. Vocês compram a parafina, ela vem Tabletes. em tabletes. Isso. São grandes tabletes, daí vocês precisam fazer com que ela derreter. Tem um Isso. derretimento Derrete dela. tem um derretedor, chega a um ponto de fusão que ela vira líquida. Sim. E aí sim, coloca nas molde, nessa máquina, né? Isso, são máquinas que tem os furos, né, já no tamanho, são formas. Tá. É uma máquina cheia de formas, Sim. mais ou menos assim. E aí coloca a parafina líquida ali e tem todo um trabalho
que inclusive foi ele o grande engenheiro, ele é o nosso engenhoca. Sei. E aí tem todo o trabalho de refrigeração da máquina com água, então sai água quente, entra água fria, tem todo um trabalho de refrigeração para que essa parafina líquida solidifica e aí se transforma em vela. Tá. Ô Paulo, e esse é um processo demorado para a fabricação da vela? Então, hoje a gente tem um processo mais rápido, em torno de 20 a 30 minutos, numa máquina grande. Sim, sim. A máquina menor é mais rápido. Mas isso, hoje, com tudo que nós conseguimos fazer, ajeitando a temperatura da água. Sim. Agora é usado algumas técnicas para resfriar a água, porque a água esquenta muito durante o dia. A parafina entra na máquina mais ou menos a 80 graus. Tá. Então, com a quantidade de máquina que nós temos hoje, a água chega no nosso reservatório a uns 60 graus. E o ideal para a fabricação é 25 graus. Nossa, uma temperatura tá bem acima do ideal. Daí tem que ter o resfriamento dela. Isso, e hoje a gente conseguiu fazer esse esquema de refrigeração para ficar, mesmo nesse dia de calor de São Paulo de 40 graus praticamente, a água mantém os 25 graus. Olha só, e daí num processo de meia hora já sai uma boa tiragem de velas. Isso, tem máquina com 200 formas, tem máquina as menores com 60 formas. E que tipo de velas que vocês produzem lá? Quais modelos que existem? A gente produz todos os tipos de vela religiosas. Então tem as velas palito, que são aquelas velas que a gente acende quando apaga a luz, quando acaba a luz. A gente tem as velas de 7 dias, em diversas gramaturas. Então eu tenho a de 200 gramas, 260 gramas. Eu tenho velas de 3 dias, que são menores. Tenho velas richôs, que são usadas não só no âmbito religioso, como em decoração, festas e eventos, que são, ou até em casa para aromatizar, enfim. E temos velas, a gente faz as velas palito em massinhos. Então, embala aqueles massinhos de 8 velas que vocês veem normalmente em supermercado, lojas de variedades. Muitas cores de vela. As cores. Velas bicolores, velas tricolores. E esses modelos? Cada modelo foi desenvolvido por vocês ou já existia um padrão? Um padrão de mercado. Um padrão de mercado. As cores, sim. Nossas cores são diferenciadas. Tá. Isso é uma exclusividade da empresa Sete Raios de Luz. As cores existem religiosamente, tem que seguir um padrão, só que existem uns que fazem mais fracas, mais claras, mais pastéis, e outras, e a gente não, a gente optou por um tom mais diferenciado, mais vivo, que o pessoal gosta bastante. Gosta bastante, tem bastante saída. Isso. Que legal, que legal. Olha só, você já sabia, você que está nos assistindo já tinha conhecimento sobre isso? Como se dá a fabricação de velas? Não? Então tá tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais desse trio, né? Desses empresários que se dedicam no ramo, na fabricação de velas. A fábrica começou, como vocês disseram, no quintal da sua casa, né, Rita? Isso. E em pouco tempo já ampliou, foi para um outro espaço? Porque era realmente uma garagem que cabia um carro. Então nós fechamos, tem um corredor onde o carro entraria, nós fechamos esse corredor, né, para chuva, essas coisas, colocamos umas estantes no corredor e lá a gente começou. Só que, é lógico, automaticamente você vai crescendo, aquilo vai ficando apertado, pequeno, sem condições. Sim. E ele, sempre o visionário, passou por uma rua e viu um galpãozinho pequeno também, mas bacaninha ali. Falou, vamos arriscar? E a gente com 3 meses, né? 3 meses, 4 meses. Aí a gente falou, meu Deus, mas e aí? Será? Né? Ainda não tá, né? Tá encaminhando ainda, sim, né? Tá. Sim. Mas a visão empreendedora... É sempre. Ele é o fantástico, é sempre ele. A ideia do Paulo. A gente vai na dele, mas ele é que fala, não, vamos botar as casas, qualquer coisa a gente volta para trás. Tá bom, certo. então. E aí, realmente, aí a gente foi, vamos ver.
E nesses 3 meses a produção já estava sendo um pouco maior? Porque aí a gente começou no e-commerce, né? 500 quilos, ainda era um e-commerce muito pequeno. E eu estava... Porque nós 4 fazíamos tudo. Então, desde efetivamente retirar a parafina no fornecedor, colocar na máquina, fazer a vela, a gente embalava, a gente vendia e a gente entregava. Então, a gente fazia absolutamente tudo. E 4 pessoas para fazer tudo, eu não tinha nem condições de fazer uma oferta comercial muito abrangente, porque eu não tinha condições de atender. Sim. Então, a gente ainda estava com mais ou menos 500 quilos, pensando em comprar a primeira tonelada naquela época. E a venda, inicialmente, foi através da internet? Nós fizemos tudo de uma vez. A gente deu tiro para todos os lados. A gente entrou nas plataformas, né, de e-commerce, e eu fui para a rua, para as lojas de artigos religiosos e recorri a terreiros que a gente já tinha algum conhecimento e comecei a usar o telefone. Falei, gente, eu voltei para o mercado, estou aqui. E aí a gente, na verdade, o muito curioso é que ele falou para mim, nós vamos fazer vela, a gente comprou a máquina, no dia que nós fomos retirar essa máquina, eu passei numa loja e eu fiz uma venda. Sim. E ele olhou pra minha cara e falou... No mesmo dia? Ele falou pra mim, como é que você vendeu se eu ainda não liguei a máquina? Eu falei, se vira, o problema é seu, agora eu tenho que Cada entregar. um com as suas funções. A minha função é vender, a sua é fazer acontecer. Foi né? exatamente isso que eu disse. Assim, E aí quando certo. ele colocou a máquina pra funcionar, a máquina estava emperrada. Eita. Porque a gente comprou sem testar. Sim. E a máquina não funcionava, ela não descia. Mas e aí? E eu tinha que entregar. Sim. Eu no pescoço tinha dele. um prazo para entregar. E eu no pescoço dele falava, se vira, você tem que fazer o negócio acontecer. E aí a gente conseguiu, deu certo, eu entreguei esse pedido. Então, quando nós mudamos, eu acho que a gente ainda estava com 500 quilos, pensando na primeira tonelada, não foi? A gente estava a gente foi com as máquinas, eram 4 máquinas. E um derretedorzinho, um fogãozinho. Aliás, o fogãozinho ainda é o mesmo. E aí a gente foi para esse salão. O salão parecia enorme, com aquelas 3 máquinas. Sim. Nossa, e a gente se achando, correr. a gente se achando. Deu para fazer até mais para cima, assim, embalagem, lugar diferente. Sim. E aí a gente conheceu um amigo, não foi? Começamos a comprar a primeira tonelada. Foi a ida para esse outro galpão um pouco maior. Que legal. E aí tinha até onde armazenar, porque na garagem da casa dela não tinha como guardar 1 tonelada de parafina. A gente usava 1 tonelada de parafina por semana, praticamente. Olha só. Naquela época. 1 tonelada por semana. Por semana. Então a saída, a demanda era grande para 4 pessoas fazer um mundo. Sim. Aí a gente veio um rapaz indicado por uma amiga trabalhar com a gente. A gente pagava ele por dia. Sim. Porque não sabia o dia de amanhã, né? Sim, claro. Meio a pandemia, então, ainda estava tudo fechado, a gente ainda estava no lockdown. As pessoas ainda tinham medo de falar, a gente tinha que trabalhar de máscara, era bem no meião mesmo, né? E a gente pagava ele por dia, até porque falava, olha, eu não sei amanhã se a gente vai estar de porta aberta, mas vamos crescendo junto. Sim. Hoje ele é nosso braço direito. Que legal. E aí a gente começou a ter demanda. E agora? Só que não tem produção, porque só tinha 3 maquininhas. 3 maquininhas, aí apenas mais um funcionário além de vocês. Aí eu olhei pro meu carro, meu marido olhou e falou assim, vamos vender o carro. Aí a gente conheceu um que hoje é um grande amigo nosso, que falou, tinha umas máquinas, falou, tá bom, eu troco a máquina pelo carro. Fechou. Olha só. Papum, né? Demos pegamos outro. E aí aquele galpão ficou pequeno. Sim. Começou. Em pouco tempo, em 8 meses que a gente tinha mudado, aquele lugar já não cabia mais a gente. Então vamos entender a cronologia do negócio. 3 meses na casa da Rita. Isso. Depois de 3 meses foram para um galpão um pouco maior, um espaço um pouco maior do que a garagem da casa da Rita. Daí depois de 8 meses... A gente não cabia mais ali, a gente se atropelou. Aí ele, de novo, sempre o Paulo... Ele investiu numa máquina muito grande. Sim. Quantas cavidades ela tem? 200. E aí ela tem um tamanho alto. Tá. Ela tem um tamanho grande. E aí não tinha como fazer isso. Como colocar lá, não cabia mais. Ela lá. E aí a gente falou, agora vamos ter que mudar. E aí
tornou novamente a procurar um outro galpão para a gente conseguir colocar aquela máquina para funcionar, porque ele comprou, não tinha onde pôr, ele colocou lá no canto e falou, agora a gente vai ter que arrumar um lugar. E aí, de novo, ele encontrou um galpão, que é o primeiro momento que eu entrei, eu falei, não quero, não vou vir para cá. Totalmente abandonado. Não tava... Era porque a gente tinha uma dificuldade muito grande de encontrar um lugar em meio à pandemia. E a gente tinha um problema muito grave. A gente estava iniciando uma empresa sem dinheiro, porque a gente veio de uma falência, né? Haja vista isso. E a gente... Como é que a gente vai encarar um aluguel de um galpão grande? E na incerteza que o mundo estava vivendo. Eu ainda estava em lockdown. Né? E como é que eu ia encarar um aluguel, um contrato de 36 meses? Eu não sabia o que ia acontecer, ninguém sabia o que ia acontecer. O negócio estava, assim, dando certo, mas e o medo que o mundo estava até da própria doença. Sim. E aí a gente acabou encontrando esse lugar que estava fechado há 4 anos. Então você olhava para o lugar e você dizia, minha nossa senhora, não quero. E aí eu fiz uma proposta, como as coisas acontecem exatamente como elas têm que acontecer quando a gente está efetivamente determinado, né? Eu fiz uma proposta financeira pro cara que eu falei, ele vai me dar um chute daqui para fora. Ele não vai acertar nunca. Não vai funcionar isso. E aí ele olhou pra minha cara e falou, tá bom, eu aceito. Eu falei, Topou. Como que é? Eu assim, como que é? Não, eu aceito. Ele tava tendo numa situação um pouco delicada, que todo mundo tava vivendo aquilo, né? Porque como tava muito tempo fechado, entraram no galpão e levaram toda a parte elétrica, hidráulica, levaram muita coisa. Quebraram só tava o telhado praticamente. Só a estrutura. E aí a gente falou, e agora? A gente vai ter que, além de tocar a fábrica, porque eu não posso parar o barco para arrumar, e vai ter que arrumar tudo isso aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Aí eu falei, bom, a gente não tinha efetivamente um caixa que me propiciasse isso. Aí eu falei, bom, vai ter que tirar do aluguel, porque não tem o que fazer. E aí eu fiz uma proposta que eu falei, ele nunca vai aceitar. Mas eu verdadeiramente fiz essa proposta. Primeiro que a gente não tinha dinheiro, e porque aí ele não iria aceitar e ele iria se conformar de procurar outro. Ia voltar e continuar no mesmo lugar que Vamos tocar a nossa vida, porque isso aqui vai matar a gente pra gente arrumar isso. Nós somos pessoas que faz muitas coisas pessoalmente, sabe? A gente não, mesmo com a fábrica do tamanho que está hoje, ele não sai da produção, eu não saio da produção, ela aparece na produção sempre que dá, porque teve que fazer uma cirurgia por conta da fábrica aí na coluna, enfim. Então, como tem aquele ditado, é olho do dono que engorda o gado, né? E no nosso caso é verdadeiramente isso. Então a gente até hoje é muito presente trabalhando efetivamente, não deixando a parte administrativa de lado, as decisões nossas, mas ele está na produção, o negócio dele é estar ali embaixo da máquina, mexendo, arrumando, fazendo, enfim. É assim que funciona. E aí a gente acabou fazendo essa proposta, o cara aceitou e a gente foi para esse galpão que hoje mudou para lá. 800 metros quadrados. Que está hoje lá na região da Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo. Isso, ali na Vila Bancária, bem próximo à Vila Formosa. Que legal. E daí conseguiram estruturar o espaço, o ambiente, e vocês já estão lá desde... Faz quanto tempo? 2 anos e meio? 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos e um pouquinho. Nós estamos lá. A empresa vai fazer agora, em abril, 5 anos. Então, nesse caso, o Paulo estava certo de ir para aquele galpão. De novo, o Paulo acertou. De novo, o Paulo. E a reforma não para nunca, né? Sim. Pelo tamanho do prédio hoje... Estamos em reforma até hoje. Daqui a pouco vai ter que ampliar e, de repente, ir para um outro galpão aí. A gente já está ampliando o andar. Já está fazendo o andar. E o andar de cima a gente já está fazendo... Porque a produção ficou pequena e a gente já está subindo, comprou elevador e tudo para subir. Legal, que legal. E como que é o controle disso, da parafina? Até porque é uma matéria-prima altamente inflamável, né? Com relação à certificação, enfim. E não é. Porque a parafina ela é inflamável a partir do momento que você efetivamente tem a combustão. Ela derrete e vira um líquido. Se eu colocar fogo e eu tiver um agente como o pavio, por exemplo, que vai manter ela acesa, ela vai... Então ela não é um produto altamente inflamável que corre-se um risco, a menos que ela alcance uma temperatura muito aquém do que a própria máquina permite que a gente utilize. Aí o Paulo pode até falar um pouquinho melhor sobre isso.
É que até hoje nós usamos o fogo direto. Antigamente usava tipo um maçarico para derreter a parafina. Sim. Hoje usa uns infravermelho. Olha só. É uma proteção a mais, né? E tem todas as normas de segurança dentro da empresa. Corpo de bombeiros e sindicatos e da própria Consigás, um monte de nomes e siglas. Um monte de sigla que a gente vai seguindo tudo para seguir os protocolos para a parafina ela tem que entrar a 60 graus aproximadamente na máquina, 60, 65 graus. A parafina ela só vai ser perigosa quando ela atinge uma temperatura acima de 100 graus. Como o óleo, por exemplo, que você tem na frigideira. Quando você esquece ele lá por muito tempo, ele chega a incendiar. É o mesmo caso da parafina. Só que se ela estiver nessa temperatura, nem na máquina eu posso colocar, porque ela iria aumentar as cavidades da minha máquina e iria estragar a minha máquina. Ela emperra, porque ela incha e aí a máquina depois não sobe, então eu perderia o meu maquinário. Então a temperatura da parafina no tambor, ela também é controlada full time. Entendi. Então, para que ela não fique excessiva, justamente para não estragar a máquina. Muito bem, olha lá, Lucas Quiles colocou aqui na nossa tela, no telão. Vamos lá. Modo de difusão, né? Olha lá. 66 graus. 66 graus. Modo de fulgor 276. E ebulição é 290 graus. Tem que esquentar muito. Tem que estar muito quente. Muito quente. Então, assim, ela não é um produto que pra gente manusear, ela vai causar uma alta periculosidade. Tem que ter um descuido surreal para isso acontecer. Não, e outra, o caso de vocês estarem toda a certificação, tá trabalhando regularmente, direitinho, aprovação de prefeitura e tudo mais, certamente vocês seguem a risca, para não causar nenhum problema. Uma empresa que começou com todo esse carinho e cuidado aí dentro da família, o que eu te falei, ele tá na produção direto. Qualquer coisa que sai do controle é a gente voltando lá para aquela pandemia. Então não pode acontecer isso. Não, mas eu pergunto porque tem toda essa questão, né? A minha pergunta talvez seja de um leigo que não sabia de todas essas informações. Muitas pessoas perguntam, por exemplo, se podem levar a vela no avião. A vela, se você não colocar fogo nela, não aquecer o seu... Ela não vai pegar fogo sozinha. Ela não vai pegar fogo sozinha. Mas por ser parafina e a vela queimar quando você acende, as pessoas entendem realmente que existe algum risco. Existem muitas curiosidades com relação à fabricação de parafina que as pessoas não sabem e prejulgam. Por exemplo, uma vela apaga no meio, o pavio é fino. Não existe um pavio fino. E você escuta isso em alguns momentos. O que faz a queima da vela é a oleosidade de parafina. Ela tem oxigênio dentro dela ou não. Se o pavio, que é confeccionado com fiozinho de cobre, está intacto internamente. Então, tem várias coisas. Não existe um pavio fino. E as pessoas têm essa colocação. Então, é importante explicar, e é o que a gente tenta fazer muito com o consumidor, é explicar por que uma vela pode parar no meio. Todas as velas de 7 dias têm um tarugo, que a gente chama, que é um cálcio, que a gente coloca 3 velas palito dentro de uma vela de 7 dias sem pavio. Porque quando eu coloco essas 3 velas sem pavio, eu tiro o oxigênio que está dentro da forma, porque a hora que eu jogo a parafina líquida, ela entra com oxigênio. Então, quando eu jogo esses 3 tubos de parafina já secas, duras, né? Lá dentro, a bolha de oxigênio sai da máquina e essa vela não vai apagar no meio da utilização. Que interessante. E algumas pessoas chegam a ligar pra gente dizer, vocês colocaram vela palito dentro da vela de 7 dias. E nem sabe, né? E aí a gente tem que explicar como é que funciona. Então, assim, até no nosso próprio YouTube e no TikTok a gente tem ali alguns vídeos mostrando a fabricação e mostrando a necessidade que isso faz parte de um processo de fabricação com qualidade. Que legal. E para que as pessoas conheçam e entendam como é que se faz uma vela e por que existe aquilo ali. Viu? Vocês começaram com uma máquina, a princípio que estava emperrada, não estava funcionando direito. Hoje, depois de quase... Quantos anos? Quase 5. Quase 5, né? Do início para cá. Qual maquinário, como que vocês estão hoje estruturados? Quantas máquinas a gente está? A gente está com 18 máquinas. 18 máquinas. Hoje a gente faz 1,5 toneladas por dia. 1,5 toneladas de velas por dia. A gente saiu de parafina, 1 tonelada... Né? Utiliza semana. 1,5 toneladas de parafina para fazer quantas velas? Nossa, é difícil, porque são vários tipos de vela. Sim.
Então, cada tipo de vela tem sua gramatura. Uma vela palito tem 32 gramas. Tem vela votiva de 260 gramas, 210, 130, de 18 gramas. Mas hoje a gente está fazendo de 7 dias, umas 3 mil por dia? Não, mais. A máquina embala 6... Quase. Uma média de 6 mil por dia. Só na máquina. Só na máquina, fora o funcionário que a gente tem que embala. Manualmente. E hoje o principal ponto de venda dessas velas, o e-commerce? Nós temos vários canais, eles são simultâneos. Então, a gente tem hoje todas as plataformas de e-commerce que nos ajudam muito e que diria que quase que um dos nossos principais canais aí. Sim. Mas ele é uma venda voltada ao consumidor final. E a gente tem a nossa venda de atacado, que ela é voltada a lojas de artigos religiosos e a igrejas, centros, terreiros, enfim, o consumidor final enquanto instituição, não enquanto pessoa física. Sim. Então, a gente tem as instituições e as lojas de artigos religiosos. Então, eu diria que os dois canais hoje, eles estão muito próximos em termos de retorno. Agora, vamos mostrar aqui redes sociais. Estamos no Instagram da empresa 7 Raios de Luz. Olha lá que legal. E tem um vídeo aqui que mostra um pouco da produção de vocês. Isso. Conta pra gente como que funciona. Aí é a produção, lá próximo à Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo. Isso, aqui nós temos as máquinas de vela palito. Quer falar um pouquinho? Não? As máquinas, elas produzem aí mais ou menos umas 4, 6, né? 1000 velas por unidades de vela palito por hora. Por hora. Aqui a gente tem a máquina de embalagem, somos a segunda empresa a ter uma máquina de embalagem que embala exatamente como a embalagem manual. Ela embala uma média de 7.000 velas por dia. Por dia. Então elas saem lá da produção, vão aí para essa área onde elas são passado o pavio, a vela embalada e daí ela vai... São quantas máquinas dessa de embalagem? Embalagem nós temos uma máquina. Aqui é o estoque onde a gente abastece o e-commerce e os pedidos de lojista, né? Que fica legal. Muito próximo aí a nossa mesa de embalagem para facilitar. Aqui a parte da embalagem manual, essa que ela está embalando é uma vela de 3 dias. Haja mão também para embalar tanta vela assim, né? Por isso que a máquina nos ajuda muito, a quantidade a agilidade dela. A máquina substitui 7 funcionários. A máquina. Isso. 7 e eles os 7 funcionários dão conta da mesma quantidade numérica de embalagem? Um funcionário ele embala em média de 800, se ele tiver agilidade, tá? Em média de 800 a 900 velas por dia. Por dia. A máquina passa de 7.000 que você falou? 7.000. Então... E aí a gente tem toda a parte de venda através de e-commerce e através do atacado e varejo. Viu? Agora uma coisa, a parafina, ela é transparente, né? Como ela vem em tabletes, ela é esbranquiçada, da cor que você vê ali da vela palito. Ela fica transparente quando ela entra em fusão para virar líquido. Isso. E daí, no caso de velas coloridas, vocês diluem a cor, a tinta, como funciona? É um corante. Existe uma anilina, um corante, que aí é feito a cor... A parafina já está derretida, transparente. Sim. E aí você faz a cor diretamente nos galões. Entendi. Para colocar na Só máquina. que até essa questão é uma questão que a gente pega muito forte, porque se eu colocar um excesso... Assim, a 7 Raios de Luz ela tem uma preocupação muito grande que as cores fiquem vívidas. Por que isso? Porque quando eu falo em religiões afro... essas velas palito, elas ficam acesas normalmente no altar, ali no congá. Sim. E aí, quem tá de longe, cada orixá tem uma cor de referência. Então, quem tá de longe, ele precisa olhar para aquele paredão, para aquele congá, e de longe ele identificar pela cor da vela quem é o orixá que está sendo homenageado ali. Tá. Então, quando eu ponho pouca corante nessa vela, Sim. eu de longe eu não sei se ela é rosa ou se ela é branca. Entendi. Se ela é azul clara ou se ela é branca. Então de longe a gente não tem essa visibilidade. Como nós somos da doutrina, por muitas vezes a gente chegou em lugares e falava, mas que cor é aquela? Eu não identifico. Isso até antes da gente ter a fábrica de velas. Então Sim. quando a gente abriu a fábrica, a nossa preocupação era muito grande de ter aquilo que eu gostaria de usar
para mim. Por isso que vocês falaram há pouco, né, da questão da cor, né, das velas e tudo mais, cores específicas. E uma coisa que eu e ela falamos muito forte foi, Rita, a gente precisa ter velas que aonde quer que a pessoa esteja, ela olhe, consegue identificar o que é o que. Legal. Então, só que por outro lado, se eu colocar muito corante nessa vela, ela tem dificuldade de queima, principalmente se for uma vela de 7 dias. Ah, tá. Então, tem que ser dessa forma, mas tem que ter uma dosagem. Então, dependendo de uma vela de 7 dias, vai durar 2 semanas e não 7. Brincadeira à parte. Ou ela para. Isso, ou ela queima ou ela... ela para. Ela entendi. fica pesada. Entendi. E aí ela para. A chama da vela de 7 dias... Ela não pode ser muito... O que manda no tempo de queima de uma vela é a intensidade da chama. Tá. Então, assim, acho que é um ponto bem interessante até para o consumidor. Sim. Porque existe uma vela que é de 200 gramas. Quem utiliza conhece, é uma vela mais fininha. E não tão grossa como a tradicional de 7 dias, né? Porque 7 dias, na verdade, é uma forma popular de chamar o produto. O correto é falar vela votiva. Vela votiva. Vela votiva é toda vela que dura mais de um dia de queima. Tá. Então, foram jargões utilizados no mercado. Mas Sim, se popularizou dessa forma. Isso, o tempo de queima de 7 dias é uma estimativa. Tá. Vai mudar por temperatura ambiente. Não necessariamente que ela vai durar os 7 dias. Não, ela pode durar 6 dias, ela pode durar 8 dias. Então, se eu tiver uma vela lá na Bahia, ela vai provavelmente durar menos, porque a temperatura ambiente é muito quente e a vela derrete. Sim. No sul, ela tem uma tendência a durar mais, porque a gente tem uma temperatura ambiente frio. A gente tem uma questão aí de vento. Se estiver ventando, vai durar menos. Se não tiver, vai durar mais. Enfim, tem as intempéries para fazer esse tempo de queima. Então, é sempre uma estimativa. Existe uma vela de 200 gramas que as pessoas colocavam como 5 dias. Em meio à pandemia, nós tínhamos que fazer a coisa esticar. Então, quem usa vela, usa muita vela, seja ele de qualquer religião, católico, o candomblessista, o umbandista. Sim. Então, a gente criou a vela de 200 gramas. Que não existia. Não, ela já existia, só que ela era considerada, vulgarmente falando no mercado, como uma vela de 5 dias, popularmente falando. Sim. E aí a gente foi atrás de um pavio que eu conseguisse fazer uma vela de 200 gramas, durar 7 dias. Ah, legal. Porque eu teria menos custo e um produto que atenderia, porque estava todo mundo sem dinheiro. Então o negócio, assim, o que faz de repente a vela permanecer tanto tempo acesa é o pavio, né? Pavio. Tá. Ele é a alma do negócio. Sim, tem a oleosidade da parafina, que é o que ele ajusta a cada lote de parafina que vem. Ele faz esse ajuste de oleosidade da parafina, ele faz os testes e ajusta a parafina. Que legal. Uma parafina mais seca, ela tem mais dificuldade de queima. Uma parafina muito oleosa derrete muito mais rápido. Então, você tem que ter isso de uma forma bem ajustada, equilibrada. E aí tem o pavio, que é o que demanda. Então, quanto mais alta a chama, mais rápido essa vela vai queimar. Quanto mais bolinha for a chama, mais lentamente ela vai queimar. Por isso que as pessoas dizem a história do pavio fino. Não é um pavio fino, é um pavio mais baixo, mais lento, para que a queima dure mais tempo. Se a gente pegar o princípio da lamparina lá do passado. Vamos vou utilizar de uma outra forma. Aquela expressão, o fulano de tal tem pavio curto. Isso. Porque queima mais rápido. O pavio curto, ele vai... se ele for... Digamos assim, ele estoura mais rápido. Seria isso, né? É isso. Que aula, hein? Que aula, meus amigos. Que aula, hein, Lucas Quiles? Fazia ideia, né? Você já sabia disso tudo ou não? Fazia ideia. Olha só, para você que tá, de repente, se surpreendendo aí do outro lado da tela, nós aqui também estamos, viu? Com essa aula aqui da Cláudia, do Paulo e também da Rita. Muito legal mesmo. E a gente não imaginava, pelo menos eu particularmente não imaginava todos esses detalhes técnicos que fazem a diferença numa vela. Então, quando você for no mercado comprar, no e-commerce e tudo mais, você analisa tudo isso, viu? Ou, de repente, compre as velas. De repente, não, por favor, compre as velas aí das 7 raios de luz, não é mesmo? Isso mesmo. E tem uma tendência maior por um tipo de vela que a demanda, as pessoas compram mais? O carro-chefe é justamente a votiva de 200 gramas branca, né? Porque que é essa que dura pelo menos uma semana. Porque a de vocês, porque de outros, de repente, essa votiva
200 gramas duraria menos. Começou a virar uma tendência. Ah, virou? Porque aí todo mundo procurava, mas por que a do fulano dura 7, a sua dura 5 e tal, e assim. Por mais que existam muitas empresas e muita concorrência, ao mesmo tempo, muita conversa entre as empresas, né? A gente tem amigos de outras fábricas de velas e a gente troca experiência. E tem fábricas de velas mais antigas, com experiências fantásticas, que são pessoas boníssimas e trocam experiências com a gente e a gente com quem aquela coisa, não tem concorrência, né? Embora existam empresas... Existe a concorrência comercial. Comercial, exatamente. Né? Mas existe essa coisa de, e você comprou aquela máquina? A máquina é boa, é legal? Uma você troca acha que de experiência, comprar também? Depois que a Petrobras Brasil parou esse fornecimento tão intenso no mercado interno, e a gente de parafina. E a gente teve que entender de forma mais latente o material que vinha de fora. Então, quando a gente encontra, principalmente um material que a gente nunca usou, de uma refinaria que a gente não tem ideia, ele troca muito com os colegas. Do tipo, você já usou essa parafina? É boa ou não é boa? Posso comprar? Porque hoje a gente tem comprado 15 toneladas 2 vezes por mês. Então, quem começou lá com 500 quilos... 30 toneladas a cada mês. Isso. Dependendo do mês, mais. Olha só. Então, assim, o avanço foi realmente muito grande. Aí você investir numa matéria-prima que é muito cara. E da onde que vocês adquirem essa matéria-prima? Normalmente ela é oriunda da China, né? Da China. A grande maioria. Tem uma carga ou outra do Egito, mas a maioria é da China. Olha só. E o Brasil hoje não fornece mais? Existe a parafina no Rio, nacional. Né? O Rio de Janeiro acho que está mais forte do que a Bahia ainda, mas né? é mais forte em parafina líquida. Tá. Mas para vocês não é mais viável? É outro sistema de trabalho. Porque vocês tragam em tabletes, né? Isso. Ela vem em tabletes. A gente pretende no futuro ser assim. A gente tem que estruturar a fábrica para isso. Porque, na verdade, vocês compram elas em tabletes, mas elas transformam em líquida. Transformam em líquida. Não seria mais fácil? Não facilitaria o processo de trabalho de vocês? Já comprando ela líquida? Sim, mas é outro sistema de trabalho. O maquinário? Tem outra estrutura. No maquinário mesmo. Estrutura. A parte do derretimento de parafina é outra. Porque ela já vem líquida de um caminhão. Sim. E ela tem que se manter líquida. Então eu preciso ter caldeiras fechadas, tambores fechados e numa temperatura contínua para que ela se mantenha líquida. Ela não faz o processo de endurecimento, só depois que sai da máquina. Tá. E aí eu preciso trazer essa parafina encanada para as máquinas, então eu preciso fazer a parte estrutural. Entendi. Hoje ela vem em barra, então eu armazeno sacos de parafina e aí eu vou abastecendo tambores com essa parafina. Eu derreti, eu usei aquela, abasteço de novo. Então acabou o dia, a minha parafina tá dura lá, embaixo tá em barra. De repente, esse processo de comprar já a parafina líquida seria um projeto futuro da empresa? Nós estávamos falando sobre isso até no caminho para cá, porque a gente viu alguns tambores no caminho ali, e ele falou, é esse que eu tô precisando. Então, assim, é um projeto... Se depender do Paulo, muito em breve. Logo, o Paulo visionário, empreendedor, que dá ideia aí. Ele não para nunca. Que legal, hein? Muito bacana mesmo. Você tá gostando dessa história? Você lembra do professor Pardal? Sim, ele é o próprio. O próprio professor Paulo Pardal. Olha, aposto que você esteja gostando, porque nós estamos amando aqui essas histórias empolgantes, né? É isso, o empreendedorismo tem desses altos e baixos, né? O podcast que dá voz a esses empresários, a esses empreendedores que acreditam, apostam naquilo que idealizam como um processo, um sucesso no trabalho e faz acontecer, né? Você percebeu, começou aos poucos, na garagem de casa, depois foi para um galpão um pouco maior, hoje estão numa área muito maior daquela onde começaram, com uma quantidade de uma produção gigantesca, fornecendo aí hoje para todo o Brasil? Todo o Brasil. Tanto na parte e-commerce, que me propicia, sim, mas internamente também. Também. A gente manda para todo o Brasil. E tem um período, uma época do ano que é maior? Sazonalidade, que a produção se torna maior, a procura por velas também? Sim, ela vai... como é um artigo religioso, ele vai
ter sazonalidades de acordo com religiões. Então, por exemplo, quando eu falo em católico, finados é uma época do ano que a gente tem uma alta demanda. Sim. Quando eu falo na religião afro, eu tenho demanda, é mais sazonal ainda, porque eu tenho meses para cada um daqueles orixás. Então, eu tenho uma época que é só vela branca e preta, eu tenho uma época que é só vela tricolor, eu tenho uma época que é só vermelha, uma época que é só preta. Enfim, em cada mês do ano existe o culto a um orixá que tem uma representatividade de cor, e aí eu tenho uma alta demanda daquela cor. Então, por exemplo, uma festa popularmente conhecida aí é final de ano e Iemanjá. Então, todo mundo faz as festas lá no litoral sul e em outros litorais. Então, a vela azul clara, ela é muito vendida nessa época porque é a cor que representa Iemanjá. Iemanjá é o azul. Então, a gente tem essa sazonalidade não só por religião, como por mês, no caso da religião afro. O que a gente vende muito também são as velas com imagem de santo católico. É um dos nossos carros-chefes. Então, a gente tem umas velinhas, até apareceu no vídeo, Anidon. Sim. Elas vão com a imagem do santinho. E atrás dessa imagem, quando a vela finda a queima, tem uma oração daquele santinho. Então, o pessoal recorta aquele santinho para manter a oração. A gente vende muito dessa vela para a Igreja Católica e para o consumidor final também. Que bacana. É um dos nossos carros-chefes. Olha lá, temos mais imagens, conforme a Cláudia vai falando. O Lucas Quiles vai ilustrando mesmo. Aqui, olha lá, as imagens, as velas com as imagens religiosas. Essas velas especificamente, elas não são embaladas naquela máquina, porque elas vão com esse santinho, então tem que colocar... Tem que ser manual. Tem que ser manual. Por isso a gente mantém as pessoas Essa é a vela que a gente apelidou de votivinha. Que são as de 200 gramas. A de 200 gramas. É 210 gramas. Todas elas vão Mas essa é o pavio longo, não curto. Isso. O pavio curto é aquela que acaba fácil, acaba rápido, né? É muito importante dizer que toda vela votiva, seja na nossa linha, seja de 210 ou de 260 gramas, elas têm a mesma durabilidade, que vão variar entre 6 a 7 dias. Que legal. Até essa é uma curiosidade, que eu até gostaria de falar, porque é bem legal, porque assim, como as pessoas contam 7 dias. Sim. Aí alguém me liga e diz assim, Cláudia, minha vela durou 8 dias. Minha vela durou 6 dias. Aí eu começa a contar a partir do momento que acende a vela? Então ou completa as 24 horas? Eu vou te fazer uma pergunta curiosa. Quando o médico te manda tomar um antibiótico, você começa a tomar o antibiótico hoje. Sim. Quando que você termina esse antibiótico? Qual o último comprimido que você toma? Hoje é sábado. Ele mandou você tomar 7 dias. Hoje é sábado, você vai tomar... 7 dias? Começando no sábado? Começando no sábado? Você para de dar risada, Lucas Quiles. Bom, pela lógica, sábado seria o primeiro dia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta seria na sexta. Pela contagem. Tá correto? Pelo médico, se você começar a tomar no sábado, você termina de tomar no sábado. No sábado, sim. São 7 dias. Se eu for segundo a Igreja Católica, a pessoa vem a óbito, falece no sábado. A missa do sétimo dia que eles dizem. Na sexta-feira. Se a pessoa morre na sexta-feira... Conta como você contou. Se ele morreu hoje, a missa de sétimo dia é na sexta-feira. Se você toma um antibiótico, você começa no sábado, você termina no sábado. Porque então, são 24 horas. Depende como você conta os seus 7 dias. Perfeito. Que no caso do sétimo dia, no caso da missa católica e tal, seria o primeiro dia, no dia que a pessoa morreu de fato, não é isso? 24 horas depois. Não, no dia que ele morreu. No dia que ele morreu. Como você acabou de contar. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Só que quando eu falo em medicação, ele tem o tempo de fazer efeito. Então eu tomei o primeiro comprimido hoje, o domingo tá valendo. E no caso das velas? Fez o tempo. Então, como aí que é a contagem? É da religião de cada um. Depende da doutrina de cada casa. Se então tem que fazer uma vela para cada religião. Por exemplo, a vela para a Igreja Católica, de repente tem que fazer uma vela para 8 dias. Porque vamos supor... Brincadeira, gente, desculpa, tá? Mas é uma curiosidade, por isso mesmo. Aquela senhora que vai fazer a oração, ela tem lá a novena dela, alguma coisa.
Ela acende hoje, ela começa a contar a oração dela hoje, amanhã, depois, e aí dá o 7º dia na sexta-feira. Não, se a novena aí, são 9 dias. No caso de ser de 7 dias, né? 9 dias. Aí na sexta-feira, ainda a vela dela tá acesa. Aí ela fala, nossa, sua vela durou 8 dias. Então, assim, não existe. Por isso que a gente sempre fala que o tempo de queima é aproximado, de 6 a 7 dias. Entendi. Depende de como cada um faz essa contagem também. Se depois o pessoal entra no PROCON contra a empresa, falou, eu comprei uma vela de 7 dias, ela pagou no 6º dia. Então, mas aí é que tá. Entra no PROCON contra a empresa. Que eu falei que a vela se chama vela votiva? Ela não é de 7 dias. Sabe aqueles produtos que a gente até hoje fala, eu vou comprar... um bombril, sim, chama-se palha de aço. Palha de aço, sim. Eu vou comprar um gilete, chama-se lâmina de barbear. Exato. Eu vou comprar uma vela de 7 dias. Por isso que se chama votiva e não de 7 dias, para não dar esse problema aí. Exatamente. Pegou essa, Lucas Quiles? Nunca mais, não vai errar mais, Lucas Quiles. Porque os 7 dias é o nome popular. Mas é uma boa argumentação do advogado de defesa da empresa, de repente, se alguém entrar com um processo contra, né? Diz que ela dura 7 dias. Né? É votiva, vela votiva. Ou de repente você for no mercado e falou, quero uma vela de 7 dias, mas você não encontra, só encontra na embalagem vela votiva. Você entendeu o que é. Tem muita gente que chega pra gente e fala assim, eu quero comprar aquela vela do 7º dia. Do 7º dia? A vela do 7º dia. A vela do 7º dia. Fala muito mesmo. Muito bem. Do 7º dia. Que bacana, hein? Papo muito legal, a gente conhecendo um pouco mais da empresa 7 Raios de Luz, lá da Zona Leste de São Paulo, contando um pouco mais a forma como são produzidas as velas, né? De uma maneira muito bacana, que a gente está entendendo pouco a pouco aqui, detalhes curiosos que para mim tem me surpreendido positivamente, viu? Agora, eu tô sabendo também que a empresa de vocês teve uma alta demanda 2024, na época que São Paulo ficou naquele apagão de vários dias e que a demanda de velas de vocês produziu bastante, vendeu muito, né? Demais. A ponto da gente chegar na fábrica num domingo e os nossos vizinhos, residências, porque tem próximas, todos na calçada esperando, falando, a gente sabia que uma hora você ia chegar. Então, assim, Se surpreenderam. A Enel contribuiu um pouquinho aí com a nossa produção. Podemos providenciar um outro apagão. E acho que acho que no 2024, acho que 2 ou 3 vezes, né, que teve esses apagões na capital paulista, na grande São Paulo, que muita gente ficou no escuro. E tem acontecido com alguma frequência também, né? Então as pessoas estão com medo, estão armazenando vela em casa. Entendi. Tá dando trauma aí na galera. Imagino que sim. Bom, deixa eu falar para você que é empresário, empreendedor, que está assistindo hoje pela primeira vez o podcast Mundo Empresarial, ou já participou outras vezes, já assistiu outras vezes também, quer participar do programa, quer contar também a sua história empresarial, então entra em contato com a nossa produção. Contato aí, o telefone, e-mail, redes sociais, está aí na sua tela. E entre em contato, de repente você pode também participar aqui, estar aqui sentado nessa mesa, contando as suas experiências empresariais, enfim, participando desse programa. No podcast, já estamos indo para o 3º ano de sucesso. O programa Mundo Empresarial na televisão está completando 10 anos agora em 2025. 10 anos agora em 2025. Na televisão, que é exibido para Rede TV em todo o Brasil, também na VTV SBT, que é afiliada do SBT para a Baixada Santista e também para a região de Campinas, e na TV Cultura Paulista. Então, a sua marca pode estar associada ao nosso programa. Você pode ter a tua empresa ver a sua empresa ganhar mais visibilidade no nosso programa, contando como surgiu a empresa, os planos para o futuro, o teu ramo de atuação, enfim, fazendo com que mais pessoas conheçam do teu trabalho, da marca, enfim, do produto que você vende, desenvolve e produz aí. Então, entre em contato com a nossa produção, quem sabe muito em breve você esteja aqui também no nosso estúdio batendo papo, vai ser um prazer te receber e conhecer mais da sua história, tá bom? Então, procura aí, entra em contato com a nossa equipe do podcast Mundo Empresarial. Bom, vamos falar um pouco mais dessa empresa, a 7 Raios de Luz.
Conta pra gente sobre planos para o futuro. Você falou da parte operacional que vocês querem ampliar, mas de repente vendas, aumento, produção, o que vocês planejam aí? Nós estamos comprando maquinários novos para conseguir aumentar as nossas vendas, que hoje está meio limitada já pela nossa produção. Então, a parte comercial fica apertando a gente lá na produção. E não tem muito o que fazer no momento. Chegando as máquinas, que demoram um tempo para fabricação das máquinas, nós vamos aumentar, eu acredito, de média de 35% a 40% a nossa capacidade de produção. Que legal. Para passar a bola para o comercial depois. Isso vocês planejam tem uma meta até quando? 60 dias. No primeiro semestre desse ano. Ainda no primeiro semestre de 2025. A máquina demora 60 dias, né? Para eles entregarem. Que legal, que legal. E isso deve gerar um aumento, um crescimento aí de pelo menos 30%. De 35% a 40%. 35% a 40%. Números altos. O comercial tá todo dia lá no pé dele. Para que ele caminhe, a gente consiga ampliar. Como eu te falei, a gente tem 2 andares, na verdade 3, né? São 2 andares e mais um mezanino, seria? Mais ou menos isso. E aí, esse segundo andar, a gente já comprou o elevador, né? Já comprou a máquina, tudo. E então, a gente vai subir toda uma parte da produção, que é a embalagem. E vai deixar lá embaixo, o espaço lá embaixo. O espaço que vocês viram aqui. Sim, aquele espaço onde tem as mesas para embalar, vai ser tudo máquina. E a embalagem sobe. E aí a gente consegue produzir muito mais. Até porque a gente não produz só a branca e só para religião. A gente produz de mel, citronela, que agora nessa época tem bastante. Para decoração, que são as richôs. Então a gente vai precisar mesmo ampliar muito mais. Principalmente as richôs, né? Que agora foi uma febre bem grande, então a gente precisa de mais máquinas para isso também. Agora fala um pouco pra gente como é a sociedade, ainda mais é uma empresa familiar, né? É como toda empresa familiar, né? A gente tem os arranca-rabos e tem os... do mesmo jeito que, assim, a minha relação com ela sempre foi muito próxima. Irmãs, sócias... Mas a gente como irmã sempre foi muito próxima. E somos irmãs normais, como qualquer outra. A gente se pega quase todos os dias. Mas a gente está sempre realmente muito unida. Mas no fim do dia... Tá tudo bem, a gente está fazendo a comida. E de repente se existe uma certa como que eu posso falar? Um certo desajeito ali, mas é pelo bem da empresa, né? É momentâneo. É mais uma... E assim, explosão de 5 minutos e depois... E aí, à noite a gente vai fazer o quê? E a gente tem pavio curto. Filhas de italiano. Quem é mais pavio curto aqui? Eu acho. Mas somos filhas de italiano, não tem muito o que fazer. Como dizia minha mãe, é filho de italiano com espanhol. Nossa, dois sangue que quente. mistura. Minha família, por parte de mãe, é de Málaga. E o meu pai é verdadeiramente calabrês. Veio pro Brasil com 8 anos. Então a gente fala que é pimenta malagueta com linguiça calabresa. Nossa. Então não sai uma coisa muito tranquila. Mas a gente tem o Paulo aí, que é bem sensato e tranquilo, que ele que dá o equilíbrio para as italianas doidas. Mas enfim, é uma relação muito tranquila nesse sentido, até porque a gente tem as áreas divididas. Com ela, e efetivamente, quem trabalha mais próximo é o Paulo, né? Porque ele faz a parte da produção. Ela também dá alguns ajustes na produção com relação à cor, com relação à inserção de uma vela com uma cor nova ou alguma coisa diferente. Ela dá o auxílio a ele na produção e ele dá o auxílio a ela na parte financeira. Então, os dois têm uma proximidade no dia a dia maior do que comigo, efetivamente. Na verdade, eu na empresa quase não consigo conversar com ninguém. Porque além de eu atender o e-commerce junto com outras pessoas que me auxiliam, eu ainda atendo todo o consumidor final, eu dou atenção para aquela senhorinha que quer comprar uma caixinha com 12 velas para acender na casa dela a velinha de novena, como disse a minha irmã, enfim. Então eu fico realmente muito... eu não tenho esse contato
tão constante nas decisões do departamento deles. Mas é muito tranquilo. E, por outro lado, é muito positivo, né? É muito confortante você estar em família ali, no sentido de a ideia do crescimento e a segurança de que o que um quer, o que todos querem. O objetivo o objetivo é o mesmo, muito grande. Sem dúvida. Né? E é muito satisfatório ver da onde a gente começou e da forma como a gente começou, o porquê que a gente começou essa fábrica. Para ver como a gente está hoje. O bonito do empreender é isso. É a história, o suor, a batalha, a luta, que não foi fácil, né? Não. E ver que começaram na garagem de casa, hoje estão aí num galpão de cerca de 800 metros quadrados, com uma equipe de profissionais de aproximadamente 20 colaboradores. Né? Então, vocês são guerreiros, vencedores. A gente arregaçou a manga. E muito suor, né? Você viu, tem 3 pequenos. Sim, sim. E aí a gente tem que olhar e falar assim... Por eles, né? É por eles que estamos aqui, né? Vamos fazer. E eu acredito muito que o sucesso de tudo isso, de toda a empresa, é justamente isso. A nossa determinação, o nosso desejo em comum, a nossa união e principalmente saber o que a gente está fabricando e qual é o propósito do que a gente fabrica. A gente tem a fábrica, ela é a nossa única renda, ela é o nosso ganha-pão ali, a gente depende dela para o sustento próprio. Por outro lado, a gente sabe a importância de uma vela, o que significa uma vela de 7 dias, uma vela votiva durar 7 dias para uma pessoa. Perfeito. Então, quando a população colocou o nome de 7 dias e a gente fez toda essa brincadeira, tem uma importância espiritual, essa vela durar 7 dias, seja ela para o católico, seja ela para a religião afro. Ela tem uma finalidade de ficar acesa 7 dias. Então, assim, a nossa preocupação é um campo de teste que o Paulo faz a cada lote de parafina. Ele acende uma vela de cada cor, da primeira máquina que sai, porque, como eu te disse, o corante pode mudar o tempo de queima da vela. A gente acende com data, com hora. Então, a gente não só se preocupa se ela durou 7 dias. A gente se preocupa se eu acendi às 10 da manhã de sábado, ela tem que apagar às 10 da manhã de sábado. Que legal. Então, assim, ela ficou exatamente o tempo certo, porque ela tem uma importância espiritual para quem usa. Então, a gente não se preocupa em fazer vela só pelo que a gente ganha financeiramente. Como nós somos da doutrina, a gente busca fazer uma vela que efetivamente atenda a necessidade espiritual de quem a utiliza. Então, é na tonalidade, é no tempo de queima, ela tem que durar os 7 dias. Uma vela sem fumaça, uma vela sem cheiro. Sim, sim. Isso. Bom, eu só tenho a agradecer a presença e a participação de vocês aqui, desejar mais sucesso e que o caminho de vocês seja bonito, que vocês trilhem com sabedoria, como estão fazendo tão maestramente, de uma forma tão genial, e que vocês sejam luz e levem luz e fé, enfim, com o trabalho de vocês. A gente costuma dizer que é feitas com fé para quem tem fé. É, perfeito. E que vocês se chegaram até aqui porque foi com muito esforço e principalmente muita fé naquilo que acreditam e fazem. Sim. Parabéns, sucesso para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Tá. Paulo, considerações finais, quero que você deixe suas últimas palavras aí, enfim, e deixe à disposição podcast Mundo Empresarial para voltar numa próxima ocasião, numa próxima oportunidade para falar mais do empreendedorismo. Eu agradeço muito o convite, estar aqui e dizer que as nossas velas são feitas com muito carinho mesmo. E pode ter certeza que é feito com muita dedicação e confiem na gente. Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez e eu espero que a gente tenha matado um pouquinho aí da curiosidade das pessoas de como se faz uma vela. A minha também. E da importância que a gente dá ao nosso produto. E que o consumidor final sinta efetivamente esse carinho, essa dedicação que nós temos com a nossa empresa e com o nosso produto. Tivemos uma aula hoje aqui. Obrigada. Valeu, Rita. Sucesso, querida. Obrigada a vocês, obrigada a todos. E assim, quem tem vontade de montar alguma coisa e fazer alguma coisa, se for de verdade, de coração, não tem que ter medo. Tem que fazer que nem a gente. Vamos fazer? Vamos. Se der certo, deu. Se não der, começa de novo, mas vai em frente que dá certo. Pegou a dica? Se liga, hein? Para mais dicas assim,
A Rita. Agora é o seguinte, a pergunta que não quer calar, de repente talvez seja óbvio para você, para outros nem tanto, mas da onde que vem a inspiração 7 raios de luz, o nome da empresa? Ela vem da nossa doutrina. Então, assim, 7 pra gente, pra Umbanda, pro Candomblé, pro Quimbanda, enfim, é um número muito significativo. Acho que para muitas religiões, não só para essas, né? O 7, a perfeição, isso, né? Isso, ela tem alguns significados. E aí eu sou filha de Ansã, então Ansã é a rainha dos raios, dos ventos e das tempestades. Então daí saiu 7 raios. Tá. E aí a gente ia fazer, nós tentamos buscar o nome da empresa como 7 raios e a gente não conseguiu, porque já existiam outras utilizando. E a minha irmã falou, e agora? Na cozinha da minha casa de novo. E agora? 7 raios não dá. O que a gente faz? Aí eu olhei para ela, assim, de verdade, do nada, e fiz assim, de luz. A gente vai vender luz. Certo. 7 raios de luz. E assim surgiu o nosso nome. Que lindo. Parabéns. Sucesso. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você pela grande audiência aqui no podcast Mundo Empresarial. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe ele para mais seguidores, para mais contatos aí, para você interagir, enfim, para assistir esse e outros episódios aqui no Mundo Empresarial. Toda semana, hein? Sempre um episódio inédito. Segunda, quarta e sexta-feira, às 8h08 da noite, tá bom? Um abraço para todos. Até a próxima. Tchau.